pessoal, tudo bem? Meu nome é Nathan, sejam bem-vindos ao primeiro vídeo do canal da Nesgate. E nesse nosso primeiro vídeo nós vamos falar sobre a diferença de jogos sérios para jogos de entretenimento. O que seria um jogo de entretenimento? Ele só tem um único objetivo, que é te entreter e te divertir. Já um jogo sério, ele tenta te passar alguma coisa. Então ele tenta te ensinar alguma coisa, passar alguma informação, ou é um jogo de publicidade. E isso vai depender de qual categoria esse jogo sério se enquadra. Algumas categorias existentes são a ad games, que é usado em publicidade. Então você, quando era pequeno, já foi alguma vez no McDonald's, comprou lá um lanche e ganhou um CDzinho do jogo Resgate dos Bichos McDonald's? Então, que você tinha que ir lá andando pela fase, comendo as batatas até salvar a princesa no final. Aquilo era um jogo de publicidade, mesmo não parecendo. Mas ele queria te fazer gostar daquela marca, que no caso é o McDonald's. Uma outra categoria que os jogos sérios se encaixam são os jogos de educação. Então ele combina o entretenimento com a educação, para tentar te passar algo mais leve, que você consiga aprender sem se sentir, pô, eu tô ali preso, eu tô estudando. Um exemplo disso seria o Búzios, Ecos da Liberdade. Esse é um jogo que fala sobre essa revolta dos Búzios que aconteceu na Bahia, no século XVIII. Um outro exemplo seria os News Games. Então eles são jogos jornalísticos, então ele passa de alguma notícia que aconteceu e a pessoa faz um jogo. No caso que eu vou falar aqui, seria o CSI Ciência contra o Crime. Mas esse jogo, não sei por qual motivo, ele saiu. Ele ficava numa página de uma revista, mas ele era um jogo de investigação. Então você tinha que investigar sobre um assassinato que aconteceu, real, né? Mas dentro do jogo. E no final você descobria o que aconteceu. Um outro tipo seriam jogos de simulação. Os jogos de simulação, ele tenta simular alguma coisa da atividade real mesmo. Um exemplo seria o American Arms. É um jogo que a força, o exército dos Estados Unidos, né, criou, que ele queria que os soldados melhorassem suas habilidades em campo, então movimentação, essas coisas. Eles usavam esse jogo para treinar os soldados. Recentemente, não tão recentemente, eles liberaram esse jogo para download. E ele já bateu quase 1 milhão de acessos, se eu não me engano. Foi muita coisa. É um jogo de FPS em primeira pessoa, que é uma outra categoria de jogo, mas eu vou falar daqui a pouco sobre ela. Um outro tipo de jogo é o jogo persuasivo. Então ele tenta te convencer de alguma coisa, te mostrar que você está fazendo alguma coisa errada, entendeu? E um exemplo disso seria o Balance of the Planeta. Ele é um jogo de simulação também, mas a gente fala que ele se enquadra nessa área porque o viés mais forte dele é tentar te conscientizar sobre o meio ambiente, entendeu? Mas isso não exclui dele de ser um jogo de simulação. Qualquer jogo pode se enquadrar em uma ou mais categorias. Isso independentemente do que eu estou falando aqui. Eu só separei aqui mais pela área que ele abrange mais, que ele é mais forte dentro do jogo, aí foi o que eu separei. Os jogos de entretenimento, eles também têm categorias. Então seria FPS, que eu até complementei agora há pouco, que seria um jogo de tiro em primeira pessoa. Um exemplo muito conhecido é o Call of Duty. Então tem RPGs, que seria o Final Fantasy, MMORPG, que seria League of Legends, e muitos outros jogos. Mas vamos falar sobre a diferença entre os jogos sérios e os jogos de entretenimento. A primeira diferença que eu falei no início do jogo é que um só quer te entreter e o outro quer te passar alguma informação, agregar algum valor, né? A outra diferença é que os jogos sérios hoje em dia, eles não têm sido produzidos unicamente, exclusivamente para isso. Uma desenvolvedora não chega e fala, pô, eu vou criar um jogo sério. Não, ela começa a desenvolver alguma história, e ao longo do desenvolvimento desse jogo, ela percebe, bom, eu posso aqui colocar um elemento educativo, eu posso colocar aqui uma publicidade, porque hoje a publicidade em jogos está mais sutil. Se você comparar com esse jogo do McDonald's,
Ele é muito expositivo, a marca tá passando em todo lugar. E hoje você entra num jogo e tem uma latinha de algum refrigerante qualquer. E é isso. Essas são as principais diferenças que temos de jogos sérios e entretenimento. Pode não parecer muita coisa, mas é porque o jogo sério ele tem toda a característica que um jogo de entretenimento tem. Só que aliado a isso, a gente soma essa parte de querer passar algo para as pessoas. Bom, pessoal, por hoje é só. Muito obrigado por assistir esse vídeo e até o próximo.